capítulo 4, João vai descrevendo o que ele vê ao redor do trono, os seres viventes que louvam ao Senhor, o que falam, o que dizem. E no capítulo 5, na continuação da sua visão, ele diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Este livro tinha e tem uma importante mensagem, porque este livro está nas mãos daquele que está sentado no trono do universo. Os selos representam um livro lacrado, um livro fechado. Na época de João, os selos eram comuns para garantirem a autenticidade da mensagem para o receptor, aquele que receberia. O selo não poderia ser aberto por ninguém, senão por aquele que era o destinatário da mensagem. Mas um fato é interessante aqui, que o livro que estava escrito, que tinha um conteúdo, que tinha mensagem, que tinha informações, não tinha apenas um selo, mas ele tinha 7 selos. E quem selou o livro com 7 selos, queria garantir exatamente que o livro seria aberto apenas por aquele que poderia abrir o livro. Só que o problema acontece, porque no versículo 2 diz João: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? O anjo pergunta: quem é? Quem é que vai abrir? Porque abrir este livro tem que ter dignidade. Não é para quem quer, é para quem pode abrir. Quem é que pode abrir esse livro? Essa é a pergunta do anjo. Verso 3: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Não só não dava para abrir, mas diz João, nem mesmo olhar para ele. Não abria e nem olhava. E nesta hora, quando João recebe a mensagem, diz o verso 4: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E João entendeu o que é que o anjo estava dizendo. João, o rei do universo, aquele que comanda o universo, tem um livro na mão. Este livro é o livro da salvação dos seres humanos. Neste livro existem 7 selos e ninguém pode abrir. Ou seja, ninguém foi achado digno para salvar o ser humano. A raça humana está perdida. Ninguém pode resgatar a raça humana. E João, quando entende aquilo, diz a Bíblia, ele começa a chorar, porque aquilo era um problema para os seres humanos. Mas entendam uma coisa: aquilo que é problema para o ser humano, Deus sempre tem uma solução. Aquilo que é problema para você, fique calmo, Deus sempre tem uma solução. E Jesus, quando esteve na terra, advertiu nesse sentido várias vezes. Quando ele diz assim: não fique preocupado com o amanhã. E na nossa experiência de vida, a gente descobre que muitas vezes o nosso sofrimento é por coisas irreais. Nós imaginamos problemas que não existem. E às vezes, quando a gente tem que enfrentar o problema, a gente descobre que ele era tão pequeno, ou que ele não era tão grande assim. Porque quando você coloca Deus à frente da sua vida, o seu problema pode parecer grande, mas Deus sempre providencia uma saída. Deus sempre dá um escape. Para João, o
problema era grande. Os seres humanos vão se perder, a raça humana vai acabar, nós morreremos, não teremos salvação. O ser humano, então, está limitado a essa única vida que ele tem aqui na terra. Não há sonho, não há perspectiva, não há nada mais além disso, porque ninguém pode abrir o livro. E esse era o choro, mas Deus proporciona, Deus ele provê a alternativa. Se para o ser humano é um problema, para Deus ele tem uma solução. Veja o que diz o verso 5: todavia, um dos anciãos me disse, um daqueles 4 que estavam ao redor do trono: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui está o homem do Apocalipse. É aquele que venceu, e ele pode abrir o livro, ele pode desatar os selos. Diz o verso 6: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé. Quem quer ver? Veja que interessante, a mudança de animais, que representam o homem do Apocalipse. O anjo diz, o leão da tribo de Judá, e quando João olha, ele vê quem? O cordeiro. É a mesma pessoa, mas representa o caráter de Jesus. Ele é um leão, e ao mesmo tempo ele é o cordeiro. Ele é o leão para enfrentar o mal, mas é o cordeiro passivo e tenro para lhe salvar. Ele é o leão bravo que luta, mas também é o cordeiro dócil que chama, que convida, que apela. Continua o texto bíblico dizendo: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Uma figura diferente. O 7 significa perfeição, plenitude. Os olhos é sua onipresença, uma salvação que alcança todos, em todos os lugares. Agora, a pergunta ainda fica no ar: por que este homem do Apocalipse, por que o leão de Judá, o cordeiro de Deus, é digno de abrir o livro? O que é que faz dele diferente? Por que ele pode abrir o livro? Para entendermos isso, nós temos que voltar lá para o começo. Abra sua Bíblia, em Gênesis no capítulo 1, e o verso 1. Diz aqui a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1 e o verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não começa com conjectura, ela começa com uma afirmação. Deus no começo criou todas as coisas. O mundo que nós vivemos partiu das mãos de Deus. A cada dia da criação, Deus foi preparando algo específico, diferente. Deus foi dando cor, sabor ao mundo. Deus criou coisas bonitas para que o ser humano pudesse viver como um casal que prepara o quarto do esperado filho. Deus preparava um mundo para os seus primeiros filhos que viriam morar ali. E no nascimento das minhas 2 filhas foi exatamente igual. A preparação. O berço, o lençol, o travesseiro. E antes que elas 2 nascessem, o quartinho já estava pronto. Estava só esperando chegar. A cobertinha já estava lá. O brinquedinho já estava lá. O ursinho já estava colocado no cantinho. Foi assim que Deus foi preparando o mundo para o auge da sua criação, o homem e a mulher. Deus nos coloca em um jardim. Só que havia no jardim uma restrição. Deus diz no versículo 16 do capítulo 2: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem:
de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quantas árvores você acha que tinha no jardim? Aí vai da criatividade de cada um. Mais de 100 ou menos de 100? Mais? Mais de 1000, menos de 1000? E dessa multidão de árvores, que nós não sabemos precisar quantas, Deus pediu: de uma árvore vocês não devem comer. Agora, por que Deus pediu para não comer de uma árvore? Qual a razão disso? Qual o motivo disso? Para quê? Aqui está um dos princípios da criação de Deus. Quando Deus cria os seus anjos no céu, ou quando Ele criou os seres humanos na terra, Deus os criou com algo chamado livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? O que é esse tal de livre-arbítrio? Mas é liberdade de escolha. Vamos dizer que liberdade de escolha é o começo do que é livre-arbítrio. Mas livre-arbítrio vai além de liberdade de escolha. Porque você pode ser livre para escolher, mas não ter possibilidades para escolher. E quando Deus deu o livre-arbítrio, Ele estava dando duas possibilidades para o ser humano escolher. Deus disse: Adão e Eva, vocês são livres para escolher. E os dois caminhos que Deus colocou diante deles foi o meu caminho e o caminho do Lúcifer. O caminho da perfeição ou o caminho do pecado. Vocês escolhem. A escolha de vocês, Adão e Eva, está em uma árvore. Vocês decidem. Eu não quero forçá-los a nada. Eu não quero que vocês sejam seres humanos programados, porque se fosse para ser programado, Deus não criaria ser humano, criaria um robô, onde Deus daria ordem, onde Deus programaria: robô, faz isso, e o robô faz. Robô, vai lá, e o robô vai. Deus queria compartilhar com os seus seres criados aquilo que Ele mesmo tem: a capacidade de escolher, decisão. E esta capacidade de escolher foi a mesma capacidade que Ele deu para um anjo no céu, chamado Lúcifer. Deus nunca obrigou os anjos a serem fiéis a Ele o tempo inteiro. Deus deixou uma possibilidade aos anjos: vocês podem ser fiéis ou não. E sabemos da trajetória trágica do céu, pelas palavras da Bíblia, quando Lúcifer em seu coração cogitou, cobiçou, almejou ser como Deus. E a partir daí, ele se rebelou. Ele escolheu, ele usou a liberdade que tinha, o livre-arbítrio que Deus havia lhe dado, e escolheu rebelar-se. Deus apelou, Deus chamou, Deus instruiu, mostrou, exortou, mas não adiantou. Ele estava cegado na sua obsessão. E ele continuou com o seu movimento de rebelião. E agora, na terra recém-criada, Deus coloca uma árvore, que era o exercício da liberdade de escolha. Adão e Eva, disse Deus: eu não quero que vocês vão para o pecado, mas vocês são livres. Deus não dificultou o acesso à árvore, e você pode ler isso na Bíblia. Ele poderia ter colocado 4 anjões fortes, mal encarados, cada um num lado da árvore, e quando Adão e Eva passassem perto, eles davam uma encarada, e Adão e Eva, desculpa, aí já ia para o outro lado. Ele não fez isso. Deus deixou diante do ser humano a condição de escolher. Deus advertiu de tudo e disse: olha, Adão e Eva, vocês são livres para escolher, mas se vocês escolherem comer da árvore, vocês escolherão o caminho de Lúcifer, e a escolha do caminho de Lúcifer levarão vocês à morte. Se comerem, vocês certamente morrerão. A história continua, lá no capítulo 3, conta-nos a Bíblia, que um dia a mulher passava perto da árvore, e ouviu a conversa de
uma voz que ela não conhecia. Porque se você parar para pensar, Eva só ouvia a voz de Deus e a voz de Adão. E houve agora uma terceira voz. Era o inimigo, era o diabo, escondido em uma serpente, que era um animal bonito, colorido, brilhante, tinha asas e voava. Nas palavras da serpente, houve a sedução. Eva se aproximou, pegou o fruto na mão, arrancou, olhou, pensou, ponderou, e diz a Bíblia que ela comeu. Nesta hora, o caminho estava escolhido. Alguém há um tempo atrás me falou assim: pastor, tudo bem, entendi tudo isso. Por que Deus não matou o Lúcifer na hora que ele fez a rebelião no céu? Quando Lúcifer escolheu o mal, quando ele escolheu errado, por que Deus não foi lá e falou assim: Lúcifer, acabou você, chega? Por que Deus não destruiu Lúcifer? Sabe por quê? Porque se Deus matasse Lúcifer, não existiria liberdade. Ou você está com Deus, porque se você escolher outra coisa, você não existe mais. Deus precisava provar na prática de que o movimento de Lúcifer, as escolhas de Lúcifer, eram escolhas erradas. Os anjos no céu ficariam com a dúvida: por que Deus matou Lúcifer? Eram seres livres também? Eram seres racionais? Eram seres que escolhiam e pensavam? E poderiam pensar assim: se Deus matou Lúcifer, era porque Lúcifer descobriu alguma coisa, ou porque Lúcifer seria melhor do que Deus é. E por isso Deus não o mata, para provar de que Lúcifer estava errado. A sua escolha precisava de um tempo. Isso não quer dizer que Deus não vai matar, mas Deus não poderia matar imediatamente, porque senão a dúvida ficaria. Era preciso provar, era preciso mostrar. E foi exatamente isso. Quando Adão e Eva comeram, Deus poderia ter aparecido e falado assim: olha, Adão e Eva tentamos, não deu certo, vocês comeram, então vou começar de novo. Matava o Adão, matava a Eva e começava tudo de novo. Só que o problema estava ainda vivo. Porque se Adão e Eva fossem mortos ao pecar imediatamente, os outros anjos no céu poderiam se perguntar: será que Lúcifer ia fazer um mundo melhor do que Deus fez? E por isso Deus destruiu, porque Deus tem medo de Lúcifer? Ou o próximo Adão e a próxima Eva pensariam assim: por que os outros morreram? Porque comeram do fruto, Deus matou eles imediatamente? Será que há algo grandioso nesse fruto que Deus quer nos poupar? E alguém ia voltar e ia comer de novo. E a história da raça humana seria o pecado atrás do pecado, a vida inteira. Faz um Adão, uma Eva, peca. Faz outro Adão, outra Eva, peca. Faz outro Adão, outra Eva, peca. E ficaria assim. Deus tinha que mostrar para os anjos, para os seres humanos, de que o movimento de Lúcifer não presta. Mas o ser humano comeu, pegou o fruto, experimentou o fruto. E aí, diz Paulo em Romanos, no capítulo 6, verso 23, ele explica melhor o que é exatamente isso que aconteceu. Vamos ao Novo Testamento, Romanos, no capítulo 6 e o verso 23, diz a Bíblia: porque o salário do pecado é o quê? O que é salário?